Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele é digno de honra, de glórias e de louvor. Homem nenhum merece glórias, a não ser só Deus, que fez o céu e a terra, que enviou Jesus Cristo para morrer por todos nós e nos dar a vida eterna, e deixou conosco o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos, e está conosco o Espírito Santo dentro de nós, e ao nosso lado este anjo guardião, que eu não sei o teu nome, mas eu sei que ele é nosso companheiro de todos os dias e de todas as horas. Aleluia, glórias a Deus. Por isso fique feliz, você que está ouvindo nesta hora, porque nós não estamos sozinhos, e Deus está conosco, Jesus está também, o Espírito Santo está dentro de nós, e o anjo anda do nosso lado, para onde nós vamos, para nos guardar e livrar do mal. Aleluia. O que Deus tem a relatar e falar nessa tarde concernente a sua palavra, o tema de mensagem de hoje é: abra o seu coração. E nós vamos ler aqui, para ter base no que vamos falar, nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 15, do versículo 19 ao 20. Mateus capítulo 15, do versículo 19 ao 20. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E diz assim a palavra de Deus. Quer dizer, nós vamos ler aqui do 14, vamos cumprimentar um pouquinho mais, do 14 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, lhe disse: até vós mesmos está ainda sem entender. Ainda não compreendei que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, e o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque o que procede do coração são maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nessa tarde, Deus quer nos esclarecer concernente ao nosso coração, concernente o quanto o nosso coração é enganoso. Irmão, e eu não vou priorizar a palavra para falar nessa tarde, porque nessa tarde Deus vai trovejar a sua palavra, e você vai ouvir o trovejar da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Prepare-se para a revelação que Deus tem para você e para mim, porque vai descer do céu para cá, vai sair daqui para aí, e você vai receber em nome de Jesus. Entendemos que primeiramente vem descendo do céu para cá, para depois sair daqui para aí. Nós temos a palavra de Deus, mas se não for pelo Espírito não vai andar. Um carro sem gasolina não vai muito longe, alguém vai ter que empurrar ele. Mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele já colocou dentro de nós o Espírito Santo, e andando em Espírito as coisas se esclarecem e se entende espiritualmente. Quantas pessoas que têm se enganado devido a estar ouvindo o seu próprio coração e a coração de homens malvados, que conhece a palavra do Senhor e não prega a palavra do Senhor como que ela é. Nessa tarde Deus vai nos esclarecer o porquê de que algumas pessoas são e que outras não são, o porquê de que algumas pessoas recebem e o porquê de que outras não recebem. Tem um porém, irmão. Dizem por aí que mente vazia é oficina do diabo. Se a mente vazia é oficina do diabo, imagine o coração, irmão, vazio de Deus. Imagine o coração vazio sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo ali dentro. É ninho de demônios e de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Um homem sem o Espírito Santo, um homem sem a presença de Deus, um homem sem Deus do teu lado, um homem sem andar com Deus, ele não é nada, irmão. O dia que ele passar desta vida para outra, vai se encontrar com a realidade. Mas um homem, quando se encontra com Deus, ele faz grande coisa para o Senhor. Pode estar na dificuldade da vida, mas ele é fiel ao
seu Deus, mas entendendo uma coisa, temos que perseverar até o fim, porque o reino de Deus está em nosso meio. Se Satanás tem o seu reino lá no quinto dos infernos, Deus tem o reino dele lá no céu de glória. Deus falou: eu não vou ser egoísta, nós vamos ganhar, vai ser 2 contra 1, vai ser o reino dos céus e o reino da terra, e nós vamos destruir o reino de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, estamos em batalhas espirituais, não temos como recuar. Colocou a mão no arado, olhou para trás, não vai ser apto para o reino de Deus. Mas Deus nessa tarde vai falar conosco concernente ao nosso coração, o quanto que ele é enganoso, o quanto que ele nos leva para caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Entendemos que a palavra do Senhor, ela quer falar com todos nós, e muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus e têm perecido, sabe por causa de quê? Em Provérbios já diz que aquele que rejeita a palavra perecerá, não vai resistir, não vai durar muito tempo. Então, para poder ficar firme com o Senhor, tem que observar a palavra de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Entenda uma coisa, irmão, nós somos seres humanos, eu entendo isso muito bem. Conforme o que foi falado na consagração, que a irmã falava, que nós vivemos numa terra de mortos, é verdade. Isso é uma pura verdade, sabe por causa de quê? Os homens sem Deus, eles estão mortos para Deus, porque o homem só passa a ter vida quando Deus passa a habitar no seu lar, quando Deus passa a habitar dentro dele, quer dizer, quando ele deixa o Espírito de Deus entrar, e o anjo do Senhor andar do seu lado, Deus toma conta dele, porque ele está vivo. Deus não anda do lado de morto, não, irmão. Com certeza, Deus não anda de lado de morto, Deus não anda em cemitério, mas Ele anda do lado daqueles que estão vivos. E tem porém, Ele tem prazer na morte dos seus santos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, quando Ele olha do céu para cá, a morte dos seus santos. Entenda uma coisa, irmão, para que você tenha Deus, esse negócio de falar: não, Deus já está no meu coração, eu não preciso ser que nem esses crentes aí, doido, maluco e fanático. Irmão, entenda uma coisa, você com a sua mente comum, você com a sua mente inteligente, você pode ser tudo nessa vida, mas você sem Deus, você não é nada, porque o dia que passar desta vida para outra, você entrará em realidade com a realidade da vida, que existe um outro lado, que nós vamos estar perante Deus, ou como salvo ou como condenado. Aí nós vamos ver a diferença depois. Mas tem um porém: enquanto há vida, a esperança de salvação. Enquanto você respira, a esperança de salvação. Agora, se passar desta vida para outra, irmão, pode esquecer, porque aí já acabou a oportunidade, porque tem um tempo dentro de um tempo que Deus dá para todos os seres humanos, desde o início da criação até neste presente século. Deus tem dado a oportunidade para todos nós. Deus não é egoísta, Ele deixou para nós o livre-arbítrio, para que a gente venha escolher ou servir a Ele, ou então, mesmo sem você saber, servindo ao capiroto, servindo a Satanás. Entenda uma coisa: a salvação é individual e também ela é gratuita. Para você poder ir para o céu, tem que aceitar a Jesus Cristo, pregar o Evangelho, ganhar almas, e aí depois vai receber a coroa da vitória. Aleluia, glórias a Deus. Todos os meios de comunicação, todos os meios que informam alguma coisa estão preocupados, porque sabe que alguma coisa está para acontecer na face da terra. Entenda uma coisa: você vai enganando seu coração com tira-visão, você vai enganando seu coração com coisas modernas, você vai enganando seu coração com coisas que estão tão avançadas, irmão. Eu olhando recentemente algumas coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano do dia a dia, deste presente século, as coisas estão tão avançadas que Satanás está trabalhando tão rápido no lado subliminar, aonde não se dá para perceber ele, que as pessoas estão sendo cegos de uma tal maneira que não está conseguindo mais ver a glória de Deus. Mas entenda uma coisa: ou se levanta agora nessa atualidade desse século pregadores da verdade, ou então vamos perder a batalha. Se não pregarmos o Evangelho da verdade, oh meu Deus do céu, se não pregarmos o Evangelho da verdade, o negócio vai estreitar até para quem está pregando erradamente. Porque entenda uma coisa: as almas não subsistirão se não houver o Evangelho verdadeiro. Como que elas vão se sustentar? Aleluia,
Aleluia, glórias a Deus. Se já na época dos tempos primitivos, se já na época do início do evangelho, da pregação, havia perseguição, havia morte, eles pregando do jeito que a palavra já era estreito, imagine agora com a liberdade para pregar o evangelho. Quando o evangelho está liberado para pregar e não há impedimento para se pregar, aí se prega o que se quer ouvir, não, se prega o que precisa ouvir. Ajeita a vida para morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Cuidado com o seu coração, porque o coração é enganoso. Você pode entrando num caminho que você, opa, eu vou para o céu, e você pode ser rejeitado, mas vai chegar perante Deus: Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha, curamos enfermos, fizemos visita, e agora o Senhor vai nos rejeitar? E Deus vai olhar assim: apartai-vos de... Mas antes de falar isso, você não ficou sabendo que enganoso é o coração, não é? Você não ficou sabendo que enganoso é o coração? Porque eu queria o que? Era obediência, não era sacrifício. Entenda uma coisa: obedecer a Deus para poder pregar o evangelho, se preparar, andar nesta vida deste presente século, não se contaminando com as coisas que Satanás tem oferecido, aí sim, obedecendo a Deus. Entenda uma coisa: a palavra de Deus, ela não vai passar. A Bíblia diz que não será tirado nenhum tio da palavra de Deus, vai haver todos os cumprimentos. Então entenda uma coisa: aí chegaram lá no céu eles: Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha, fizemos isso, aquilo, outro, agora o Senhor não vai rejeitar? Deus vai falar, Deus não vai nem querer papo. Apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. As pessoas se esquecem que um dia, quando passar dessa vida para outra, vai se encontrar com Deus. Se esquece que um dia vai estar lá em cima, porque o nosso tempo nessa vida é muito pouco. A gente não dura muito tempo, e quando dura, a Bíblia diz, é enfado e canseira, não passa disso. Então temos um tempo dentro de um tempo para fazer uma obra, numa missão para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, irmão: o ministério da pregação é um dos ministérios mais espinhosos que tem, mas não é difícil, porque quanto mais você prega, mais anjo desce para te guardar. Quanto mais você fala, mais guerreiro dos céus vem ao teu favor para te guardar do mal. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que não tinha chegado ainda o tempo de Pedro, e de repente ele foi preso junto com o irmão seu, e o rei Herodes chegou e matou um de seus irmãos, irmão em Cristo, e estava esperando para poder fazer um espetáculo e também matar Pedro também, mas não tinha chegado a hora, meu irmão. Pedro ainda tinha que pregar, Pedro ainda tinha que ganhar uma quantidade de alma antes de ir para o céu, Pedro ainda tinha alguma coisa para fazer para Deus, e Deus foi lá e enviou o anjo, libertou aquelas cadeias, quer dizer, quebrou aquelas cadeias, abriu lá, e Pedro saiu fora naquela hora que fugiu. Quando o rei Herodes chegou lá para tentar matar Pedro, e Pedro já tinha ido embora, que o anjo deu a libertação para ele, vindo mandado de Deus. Entenda uma coisa: enquanto você está em vida, existe um tempo para você ganhar essas almas, para poder apresentar a Deus. E essas almas estão onde, irmão? Estão na mão de Satanás. A Bíblia diz que este maligno, ele luta contra tudo e contra todos, não tem misericórdia de ninguém. Então entenda uma coisa: ou você prega para ganhar alma, ou você vai ouvir a pregação para se despertar para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Versículo 14 diz, isso foi só a introdução, vamos lá então. E diz assim a palavra do Senhor: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Eu entendo, sabe o que, irmão, com essa palavra? O coração é enganoso mesmo. Você se esforça, prega o evangelho, quer fazer a obra, quer estar na direção de Deus, quer fazer as coisas para Deus, e hoje em dia está cheio de condutores cegos no nosso meio. Não entendi, irmão, você vai entender agora. Quanto mais você faz a obra, mais se levanta a gente para querer fazer você parar. Quanto mais você prega o evangelho, mais os homens tentam parar a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus.
A gente sai pregando por aí o evangelho, a gente vê, irmão, como é que está a situação. Sabe por causa de quê? As pessoas não falam mais o evangelho, não anunciam. É o evangelho, irmão. É o evangelho da palavra, o evangelho que liberta. Não é o evangelho que vem para magoar ninguém, não é o evangelho que vem para criticar ninguém. O evangelho da palavra, quando vem, ele liberta o homem das cadeias infernais, e o homem entende que tem que entrar na direita com Deus para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa: se você não pregar agora o evangelho, eu sinto muito eu te dizer isso, tu não subirás para os céus. Mas que é isso, irmão? É você mesmo aí que tem um chamado. A Bíblia diz que aquele que tem a minha verdade, falai-o. Aquele quem está a minha palavra, falai-o com verdade. E quantas pessoas têm ocultado, pessoas até, irmão, que são conhecidíssimas da palavra de Deus, eles dizem assim: não se precisa mais pregar o evangelho. E quando prega aquele evangelho que meu Deus do céu, o evangelho da palavra de Deus, irmão, ele tem que vir com virtude e com poder. Quando eu observei a palavra do Senhor, eu ouvi um certo irmão falando: mas eu não sou papagaio para ficar imitando o que os outros falam, eu vou primeiro ver na Bíblia para ver se está. Um certo irmão falou que às vezes Satanás cultua com a gente, e de repente eu observando a palavra do Senhor, é verdade, quantas e quantas vezes ele está cultuando conosco e a gente nem observa, ele está lá dentro, e o inimigo entra no meio, a pessoa não sabe observar, não sabe ver, porque a palavra de Deus não é anunciada como ela tem que ser anunciada. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, ela anuncia o pecado, ela mostra a verdade e repreende o mal. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, irmão: o negócio está tão estreito no nosso meio, que a gente observa assim, meu Deus do céu, é só as coisas para ver o sangue do Cordeiro. E eu observando a palavra do Senhor, é verdade mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus ia para a sinagoga, ele ali começava a ensinar, começava a ministrar a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes que Jesus pregava, ele ia na sinagoga e ia ensinar. Sinagoga quer dizer igreja, onde os escribas fariseus ensinavam, e não ensinavam o mandamento da palavra de Deus. Quando ensinava erradamente, ensinava só para se gloriar, que tinha um conhecimento. Mas entenda uma coisa: o conhecimento da palavra de Deus, quando ela vem, ela liberta o homem, ela mostra o caminho e sabe o endereço certo para se chegar ao céu. Medite na palavra do Senhor, que você vai observar. Na hora que Jesus começou a pregar, começou a ensinar, o cão se manifestou. Ele estava dentro daquela sinagoga, dentro daquela igreja, só se manifestou quando a palavra de Deus foi pregada. Aí ficou um monte assustado: como pode? Isso é um novo ensinamento? Como é que é isso? Sabe o que é isso? Quer dizer, estavam mortos para Deus e vivos para o mundo. Quer dizer, o corpo morto, não tinha visão espiritual, não tinha nada de espiritualidade em suas vidas. Quer dizer, mortos para Deus. Entenda uma coisa: quando a palavra de Deus ela chega, ela vem mostrando todo tipo de mal, ela vem mostrando todo tipo de atuação do inimigo. Aqueles que têm o conhecimento da palavra do Senhor, eles sabem que a luta não é contra o homem, mas é contra Satanás. Mas como discernir? Como observar? Como saber a hora e o momento? É linda a palavra de Deus que vem o discernimento. Aleluia, glórias a Deus. Mas o coração do homem é enganoso. E quando Jesus entrou na sinagoga, irmão, ele começou a ministrar, o cão caiu por terra, ele não deu nem oportunidade para o cão, repreendeu na hora e a pessoa foi liberta. Então entenda uma coisa: para poder se observar e saber a atuação maligna, entenda que ele sai sim, mas quando a palavra de Deus chega com a verdade, quando a palavra de Deus chega para libertar o homem é liberto das cadeias infernais, ele entra no caminho reto e sabe aonde é o endereço dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Tocar a trombeta em Sião. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas vamos lá então, continuando. São condutores cegos
que já perderam a visão dos céus e já não deixa mais quem tem a visão. Irmão, estamos chegando ao final dos tempos, o final de todas as coisas, aonde está algo para acontecer tremendamente tremendo, aonde aqueles se não se despertarem vão ficar, aqueles que tivessem desperto vai subir, porque o arrebatamento está para acontecer, e aonde nós vamos morar nesse céu de glória. E se você não se apegar às Sagradas Escrituras, o negócio vai estreitar mais ainda. Todas as vezes que uma pessoa fala algo, você tem que observar para saber se está na palavra de Deus, porque se não tiver na palavra de Deus, você não pode aceitar, você não pode receber, porque é a palavra de Deus que vem para libertar o homem, é a palavra de Deus que estrutura, é a palavra do Senhor que levanta o homem para um monte de movimento de autoridade, de poder e o movimento das águas. Aleluia, glórias a Deus. Mas Pedro ficou confuso. Pedro ficou confuso e na mesma hora disse ele assim, tomando a palavra, e disse-lhe: explica-nos esta parábola. Aleluia, glórias a Deus, porque o coração é enganoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do mal, toda a obra de Satanás, e ele desfez por completo. O cão já não tem mais força nenhuma, mas nós, em nome de Jesus Cristo, ele tem que sair. A Bíblia tão somente nos diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se alguém destruir, Deus a essa pessoa o destruirá. Entenda uma coisa, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o nosso coração é morada de Deus, você tem que se alimentar da palavra de Deus, você tem que observar a palavra do Senhor, que é uma palavra que alimenta, é a palavra que restaura, a palavra que levanta, a palavra que te mostra o caminho mais correto para se chegar aos céus. Você entende muito bem, e a Bíblia tão somente nos diz, em Hebreus 3, do capítulo 3, versículo 7 ao 8, diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações, porque quando você endurece o coração, você está fechando a sua única oportunidade de morar aos céus, porque o Evangelho da verdade, ele liberta e leva o homem lá para cima. Então entenda uma coisa, continuando, aqui Jesus ele disse-lhe assim, disse-lhe porém Jesus: até vós mesmo estáis ainda sem entender. Existia naqueles tempos uma hora e um momento, mas Jesus ensinava e alguns não entendiam. Mas para que se entenda, tem que abrir o coração, tem que permitir, tem que fazer que nem Davi cria, ó Deus, um coração puro e reto, para que eu possa assim continuar te adorando mais e mais. Então entenda uma coisa nessa tarde, você tem que deixar Deus fazer a obra, por força, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Deus ele faz a obra na vida do homem, Deus ele transforma, mas você tem que querer. Você tem que querer, Deus não vai te forçar a nada. Agora você tem que procurar uma igreja, você tem que congregar, você tem que adorar a Deus, você tem que ter um pastor para obedecer. Entenda uma coisa, existem pessoas que andam por aí que dizem assim: não, mas eu não preciso de pastor, o meu pastor é Deus. Eu falei, então tá bom. Ovelha que não tem pastor, irmão, não é ovelha, é bode, porque anda por aí desgarrado e precisa de um pasto para se alimentar. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem que ter um lugar de adoração, um lugar de habitação, aonde se esteja pregando realmente o Evangelho da verdade, aonde Deus está ali habitando. Entenda uma coisa, você conhece, porque quem é de Deus mesmo conhece. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Agora quem não é de Deus, irmão, vai ficar turbado, porque Deus quer que todos sejam deles, mas você quer abrir o coração para isso? Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. No versículo 17 diz: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração do homem, isto contamina o homem. Maravilha dos céus. Aqui Jesus Cristo, ele estava falando concernente ao alimento material.
mas ao mesmo tempo Ele mostrou o alimento espiritual. Se você comer qualquer coisa nessa vida, não vai te fazer mal nenhum, você vai estar alimentando a sua carne. Agora, se você se alimentar de um alimento que não é para se alimentar, você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque se o teu coração está cheio da palavra Senhor, você só vai falar coisas boas, você só vai anunciar coisas de Deus, você só vai dizer coisas do alto, você vai mostrar o céu, você vai querer pregar, você vai querer ajudar na igreja, você vai ser o primeiro a chegar, o último a sair, você vai ter alegria de estar sempre na casa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Agora, irmão, se você não tiver a palavra de Deus, é desgraça e ruína. E tem um provérbio que diz na palavra do Senhor, que diz assim: o porco voltará ao seu próprio vômito. Então entenda uma coisa: após ter começado na caminhada cristã, você entrou em peleja, em batalha espiritual, mas às vezes o coração do homem o engana. Às vezes o coração do homem diz: não precisa disso tudo não precisa se sacrificar tanto assim não. Claro, não precisa se sacrificar, mas tem que obedecer, porque se não obedecer o mandamento da palavra de Deus, não vai adiantar de nada. Jesus Cristo falou concernente a isso. Quando chegaram até ele, falou: Senhor, Senhor. Jesus Cristo repreendeu: para por aí, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Sabe o que era o mandamento dele? Observar a palavra de Deus, observar a palavra do Senhor, porque senão você vai entrar em vento de doutrina, você vai entrar em vento. A Bíblia diz que havia tempo que os homens tinham comichões nos ouvidos e não conseguia compreender mais. Sabe o que é isso? Em Coríntios está escrito: Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas o coração é enganoso, coração triste, coração do homem. Mas a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é como palavra de dois gumes. Ela penetra o coração, e tudo aquilo que não é de Deus, ela entra para tirar mesmo, porque a Bíblia assim diz. A palavra do Senhor, quando ela chega, ela liberta o homem, e o homem não tem para onde correr. Agora, se não quiseres a palavra de Deus, aí siga conforme os teus próprios caminhos. O versículo 19 diz assim: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. É do coração do homem que procede todos esses tipos de males, todos esses tipos de situação. O homem começa a dar mau testemunho, o homem começa a ter pensamentos maus, o homem começa a achar que ele é alguma coisa, o homem começa a achar que ele é até Deus. Deus com D minúsculo, porque o Deus que fez o céu e a terra não dá a sua glória para ninguém. A Bíblia diz que o coração do rei Herodes estava tão engrandecido, tão cheio de orgulho, que ele queria se achar o próprio Deus. O povo começou a clamar a ele como Deus. E Deus, irmão, não dá a sua glória para ninguém, não dá a sua glória para ninguém. Então somente a palavra do Senhor assim diz, que quando ele estava se engrandecendo e recebendo aquela glória, na mesma hora desceu um anjo dos céus com autoridade, intimado por Deus: vai lá e acaba com a vida desse itinerante, acaba com a vida desse cidadão. E o anjo desceu, irmão, e tocou-lhe a espada nele, ele caiu por terra e expirou na mesma hora e foi comido de bicho. Então entenda uma coisa: nós como seres humanos estamos aqui para cumprir uma missão para Deus. Ou você anuncia o evangelho da verdade, ou alguém vai anunciar para você o evangelho da verdade. Eu escutando uma certa história na consagração de hoje, e a irmã contava concernente a uma pessoa que tinha um amigo que bebia e caía de beber, e ele nunca anunciava o evangelho para este amigo. E sabe o que aconteceu? Aquele amigo dele se converteu, e ele estava como agente secreto, não se anunciava, não falava que era crente, mas era o melhor amigo dele. Ele nunca falou de Jesus para ele. Sabe o que aconteceu? Os anos foi passando, os tempos se passaram, e aquele amigo se converteu. Nisso que aquele amigo se converteu, ele ficou com uma alegria tão grande de sua conversão, que a primeira pessoa que ele foi procurar era aquela pessoa que estava do lado dele. E ele falou: rapaz, recebi um negócio bom aí, rapaz, um negócio que me alega por dentro. Olha, eu bebia, eu fazia isso, fazia aquilo outro, mas agora eu não consigo mais fazer. Eu me converti, eu aceitei Jesus, e eu vim para pregar para você também.
secreto. Era um agente secreto que estava ali, que não se identificava que era crente. Aí na mesma hora, quando o amigo foi evangelizar para ele, falou: sou crente, rapaz. O amigo ficou irado. Tu é crente? Tu nunca falou de Jesus para mim? E se eu morresse e fosse para o inferno? E aí? E aí você? Hein? Ah, mas irmão, se eu pregar o evangelho, todo mundo vai me abandonar. O problema é de quem sair, mas tu tem que fazer a tua parte, porque a palavra do Senhor assim diz: e de pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 20: são essas coisas que contaminam o homem, mas o que comer e lavar as mãos, isso não contamina. Que é o que contamina o homem, são essas coisas: se ocultar-se sabendo que tem a palavra, não querer fazer Deus conhecido antes, sabendo que Deus investiu em você o evangelho da verdade, antes sabendo que Deus confiou em você a unção, antes sabendo que Deus confiou em você a palavra da verdade. Deus te preparou para isso, e você não tem honrado o que Deus honrou para você. Aleluia, glórias a Deus. Por isso tem que se anunciar o evangelho, por isso que tem que se pregar o evangelho, porque um dia o homem vai se encontrar com a verdade, um dia o homem vai se encontrar com a realidade também. Quando passar desta vida para outra, aí ele vai ver que muitas e muitas vezes foi enganado pelo coração, aí ele vai ver que muitas e muitas vezes foi enganado pelo próprio homem e perdeu a salvação. Entenda uma coisa: salvação é coisa séria, não é brincadeira. O que nós fazemos aqui não é um teatro, o que nós estamos fazendo aqui não é uma fantasia, o que nós estamos fazendo aqui não é uma simples mentira, mas é uma pura realidade, que um dia o homem vai se encontrar com Deus, para acertar com Deus tudo aquilo ao qual o tempo, dentro de um tempo que Deus deu para todos nós. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, abra o seu coração, porque Deus quer fazer morada aí. Mas irmão, não é por força nem por violência, eu sei disso, mas o tempo está passando, tu está envelhecendo, os cabelos estão ficando brancos, e um dia você vai querer oportunidade, aí vai ser tarde demais. Você vai querer e não vai poder, porque não vai ter força. Levanta agora para fazer a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. E se você for ler lá em Salmo 51:10, diz assim, o salmista se declarando: cria em mim, Senhor, um coração puro e novo. E ele vem para criar mesmo. Então entenda uma coisa: estamos de passagem, mas só vamos passar desta vida para outra, para chegar ao céu com o coração puro e o coração limpo das coisas desse mundo. Entenda uma coisa: em Salmo 34, versículo 18 diz que o Senhor está perto do coração quebrantado, o Senhor está perto daqueles que assim o buscam, o Senhor está perto daqueles que assim o querem, que lutam por aquilo que Deus assim colocou em suas mãos, algo que os anjos queriam vir fazer, e Deus falou: não, tem a minha filha e o meu filho lá, eles podem fazer, eles podem trabalhar na minha obra, eles podem anunciar. Ah, você quer descer, anjo? Quero, Senhor, quero pregar o evangelho. Tá bom, se preocupa não, você vai descer. Vou, Senhor, vai. Para pregar não, para guardar minha filha e meu filho, para se cumprir o que está escrito em Salmo 34, versículo 7. E eles estão aqui mesmo. Os seres celestiais andam conosco, para que nós possamos fazer a obra de Deus com perfeição. E quantos estão assim decepcionando a Deus? Entenda uma coisa: evangelho da verdade, ser cristão é coisa séria, é mostrar que vai morar nos céus, mas só vai morar no céu aquele que tiver o coração quebrantado, aquele que tiver o coração como morada de Deus, aquele que tiver o coração, o Espírito Santo habitando ali, naquele coração. Quando a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que quer dizer? Ele está querendo entrar, ele está querendo habitar, ele está querendo saciar você com ele e ele contigo. Ele quer te fazer feliz.
Agora, o seu coração, que é ninho de rato, ninho de barato, monte de prostituição, o teu coração é o quê? Só fala o que não presta, só fala palavrão, só fala gíria. Entenda uma coisa: o cidadão celestial, o cidadão que vai morar nos céus, só fala linguajar de Deus. Ah, mas eu conheço um crente que fala palavrão, não está liberto. Ah, eu conheço um crente que faz isso. Tem que se converter, porque para ir para os céus tem que ser separado, diferente, e tem que ter conduta de um cristão e de um servo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro de uma certa situação que aconteceu comigo, e eu cheguei para determinada pessoa que moraram tanto tempo perto de mim, eram crentes, eram evangélicos, e eu cheguei e falei assim: se eu fosse depender de vocês para ir para o céu, a minha casa seria um inferno. Aí ele: mas por causa de que ele está falando? Porque tanto tempo vivendo perto de vocês, e vocês nunca pregaram o evangelho para mim, só falava disso, daquilo outro, falava das coisas desta vida, falava de garotas, falava não sei de quê, e diziam que era crente. O crente verdadeiro, irmão, ele fala das coisas do alto, eles falam das coisas de Deus, eles falam do evangelho da verdade, ele anuncia que tem um inferno. O que é um inferno? A Bíblia diz. Mas se você quer uma visão maior, leia aquele livro, que você vai se assustar no que tem naquele livro. Quantas pessoas que estão queimando lá, pastores, bispos, obreiros, que defraudaram a palavra de Deus, aqueles defraudadores, que diziam que Deus só queria o coração. É desses que eu estou falando, que falava para você: não se preocupa com a palavra de Deus não, esses crentes aí são doidos, então são exagerados, não precisa exagerar na palavra. Entenda uma coisa: para ir para os céus, ou você observa a palavra do Senhor e obedece ao mandamento da palavra de Deus, ou então esqueça, tu nunca morarás lá. Mas existem aqueles que vão entrar no céu de cabeça erguida, aqueles pastores que pregaram o evangelho, custe o que custar, e nunca voltaram atrás, aqueles que anunciaram a palavra da verdade, aqueles que diziam que para ir para o céu é só entrando na direita com Deus mesmo, aqueles que anunciavam: não adianta, pecadinho nem pecadão não vai entrar no céu, ou você se converte, ou então tu nunca morará lá. Muitos desses vão ser galardoados. Entenda uma coisa: tem uma igreja, procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ir para os céus. E tenha um pastor, para que ele possa lhe apresentar a Deus, porque você sozinho não vai entrar no céu. A Bíblia diz que pastores apresentarão a gente a Deus. Por isso eles estão com a responsabilidade para nos apacentar, para nos mostrar o caminho da verdade, para pregar o evangelho e curar a gente com o poder que eles têm, e botar Satanás para correr. Porque eles foram constituídos como anjos da igreja. Então entenda uma coisa: procure uma igreja mais próxima da tua casa, se você quiser ir para os céus. Porque não adianta, só vai fugir do inferno aquele que aceitou Jesus Cristo. Porque se você aceitou de Jesus Cristo de todo o coração, está congregando numa igreja e está ceando, porque a Bíblia diz que aquele que não come do meu pão e não toma do meu sangue não tem parte comigo. Então tenha o cardápio completo. Quer dizer, o seu currículo tem que ser completo, tem que ser crente, congregado, batizado, participando da ceia, tendo um pastor para vos apresentar a Deus e sendo obediente à palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então por isso, abra o seu coração e Deus vai fazer morada aí. Abra o seu coração e você vai ver o quão grande obra Deus vai fazer na tua vida. Você está sofrendo porque você se esqueceu de Deus. Você está passando por essa situação porque você deixou Deus de lado. Mas se você pedir que Ele entre em sua vida de novo, Jesus Cristo virá imediatamente e vai dizer para o Espírito Santo: faça morada nessa casa, porque Satanás já tirei daí, e esta casa voltou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda isso, que Deus só vai habitar em sua vida se você permitir. Se você não permitir, Deus não vai habitar.
Mas agora o cão é mentiroso e sem vergonha. Você querendo ou não querendo, você serve a ele. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás. Então por isso persevere até o fim. Lute, porque o reino de Deus é tomado à força. Não olhe para trás. O mundo não tem nada para oferecer. Você olha, parece até ser bom, mas um dia vai acabar. E você vai prestar conta a Deus. Nós vamos prestar conta a Deus. Vou falar no plural, não no singular. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e possa te iluminar a cada dia, para que você possa entender que para ir para os céus tem que abrir o coração e deixar Deus morar em sua vida. Por isso, abra o seu coração e Deus vai fazer morada aí, e você vai sentir paz novamente, porque é isso que Ele traz para todos nós: paz e salvação das nossas almas, para poder morar no céu. E que Deus possa falar mais forte e abundantemente o seu coração, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. E que o anjo continue te acompanhando, e que Deus continue te dando a direção da tua vida e te iluminando todos os dias, várias vezes por dia, e até a consumação.